E vamos ler. Não foi citada a Escritura, mas é São João, capítulo 14. Nós vamos ler do verso 12 ao 17, Evangelho de São João. É uma noite de comunhão, ceia, é um culto especial para todos nós. E vamos aproveitar cada oportunidade que Ele está nos dando, né? Graças a Deus. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós. Oremos. Senhor Deus, as promessas do Senhor continuam. Vemos a bondade do Senhor sendo revelada, a preocupação do Senhor a respeito daqueles que o Senhor tinha escolhido, tinha chamado e tinha amado, de deixá-los sozinho neste mundo, como ovelhas no meio de lobos, como o Senhor já tinha falado para eles ali em São Mateus 10. E agora o Senhor estava na iminência de partir, de ir embora da terra, e o Senhor então estava fazendo essa promessa, que o Consolador viria, que eles não ficariam sem o consolo. Ó Deus, eu creio que nós temos sido equipados com a Tua Palavra. O Espírito Santo, o qual tem trabalhado no coração da igreja, dando confiança, certeza a cada um, Pai. O mundo é mau. O mundo não tem nada de bom. Senhor, mas nós estamos de passagem por aqui, Senhor. Não queremos nos embaraçar em nada desta vida, mas queremos estar como o Senhor, seguindo cada dia, como Abraão, Senhor, olhando para o invisível, olhando para as promessas de Deus. Abençoe o teu povo nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que haja cura, que hajam bênçãos extraordinárias, ó Deus, sem barulho, sem sensação muitas vezes, mas o Senhor trabalha nos corações, Pai, como os discípulos indo para Emaús, em nome de Jesus. Amém. Assentai, meus irmãos, graças a Deus. Então, o profeta, irmão Brana, pregou o sermão O Consolador. Leu essa escritura. E ele vai falar para nós, nos parágrafos 47 ao 49, mostrando como Deus é bom. E como Ele preocupou com a igreja, com os seus, que ficaria no mundo. Ele estava indo embora, não demoraria muito, ele daria um adeus para esse mundo e iria. Mas sabendo que os seus discípulos, a quem ele havia amado, ficaria aqui. Mas ele disse para eles, consolando, no versículo 18, ele diz, olha,
não vos deixarei órfão. Não deixarei vocês órfãos. E a gente, às vezes, nem todos, mas às vezes um órfão sofre muito, né? Muito. Perdeu o pai, a mãe, às vezes ainda criança. E às vezes não encontra mesmo um amparo. E às vezes sofre. Como muitos têm a sua história, que teve que sair da casa muito cedo e ganhar o mundo, né? Então, mas Jesus descartou essa hipótese para com eles, dizendo: eu não vou deixar vocês órfãos. Eu não vou deixar vocês sobre os cuidados de outros, mas eu mesmo vou voltar e continuarei cuidando de vocês. E ele voltou então no Pentecoste como o Consolador, agora não mais para estar com eles, mas para estar neles, vivendo através deles. Então era o Senhor Jesus Cristo, isso mostrando como Deus preocupa com você, comigo, com cada um de nós. Então o profeta, falando aqui, ele disse assim: não é ele um bom Deus? Jesus é tão bom para nós. Está bem expressado que nosso Deus é um bom Deus. E às vezes não sabemos valorizar, agradecer por todas essas coisas, né, que Ele tem nos dado. De que sem elas nós não viveríamos. Nós não viveríamos sem elas. E Deus tem nos dado. Ele tem provido cada boa coisa para nós. Tudo que temos necessidade, Ele tem provido isto. Verdadeiramente você pode dizer: Pai nosso que estás nos céus. Olha bem, porque Ele é um Pai. Embora nós sejamos desobedientes, diz o irmão Brana, embora sejamos arrogantes, Ele continua provendo para nós exatamente o mesmo. Então, como o irmão Brana diz, a trajetória de Israel, do Egito à terra prometida, é um tipo da igreja. E nós vemos ali, irmãos, que com toda a rebeldia que nós acompanhamos através da leitura da Bíblia, do povo de Israel, Deus nunca tirou deles a coluna de fogo, Deus nunca tirou de sobre eles a nuvem, Deus não proibiu o maná de cair. Ele podia ter feito tudo isto, Ele não fez. Entendeu? Ele não fez. Então você vai ver que o maná parou de cair depois que eles entraram em Canaã. A terra começa a produzir, então Deus, o maná cessa. Vejam. Então Deus tem tido um cuidado especial de nós. Nós não podemos reclamar. Ele continua provendo para nós exatamente o mesmo, sejamos nós bons ou ruins. Ele nos dá alimento para comer, roupa para usar, casa para morar. Ele é tão bom.
tão bom para nós. Se pudéssemos simplesmente olhar ao redor e contar as boas coisas que Ele é para nós, nós não paramos para considerar aquilo. E se você não tivesse olhos, veja bem, e se você não tivesse nariz, e se você não tivesse boca, e se você não tivesse orelhas, e se você não tivesse pés ou membros, e não pudesse andar por aí, mas veio, Ele proveu os seus pés. Quem já parou para agradecer pelos pés? Oh Deus, eu te agradeço pelos meus pés. Esse dia chegaram um videozinho, de um menino, mas eu acho que foi alguém querendo demonstrar alguma coisa, E a mãe dele estava reclamando, e ele começou a dizer para a mãe dele, disse, mamãe, temos que ser mais agradecidos. A mãe disse, meu filho, você é uma criança, você não entende de nada. Só quando você crescer, você vai saber o que é os problemas da vida, Ele disse, mas a senhora já pensou se tudo aquilo que a senhora reclamasse fosse tirado no momento? Ele disse, só dissesse, meus cabelos é isso, e ficou careca. Minha casa está cheia de mofo, ficou sem teto, morar debaixo da ponte. E assim, cada coisa. Meu marido, não sei o que tem lá, ficou viúva. E assim cada coisa. Deus tirar, você já pensou? Se Deus, o povo reclamou, porque reclamar do maná, já pensou Deus, quando reclamou do maná, Deus não vai cair mais. No outro dia não tinha. Reclamou de Moisés, Deus recolhesse Moisés. Então vocês vão ficar. No outro dia não tinha Moisés mais, a quem consultar. E assim cada coisa. Se Deus tirasse de nós, Deus fosse vingativo assim, mas Ele é bom. Então a gente agradecer, irmão, ser agradecidos, veja quantas dificuldades tem aqueles que às vezes a própria natureza ceifou algo dele, tirou algo deles. Irmão Elton? Esqueci o nome do irmão ali. Não, o irmão lá. Elber, O acidente, Quer dizer, você veja bem. Não temos a dificuldade que ele tem, Irmão Zé Rival está aqui. Você não tem a dificuldade que ele tem para se comover. Como, irmão? Como gostaria, quem sabe, de poder. E às vezes a gente tem tudo, pode. Então a gente tem que parar e realmente somar o que é que realmente tem valor. Porque às vezes tem muitas coisas que nós podemos ter o dinheiro, mas aqui não se compra com dinheiro. Não se compra com dinheiro. Então a gente agradecer a Deus, pelo ouvir. Olha, eu ouço tão bem, Senhor, eu te agradeço. Porque quantos gostaria, e às vezes. Então são muitas coisas. Nós começamos a somar, fazer as pequenas soma, e nós vamos ver o valor que isto vai dar.
o valor. Veja bem, então meu nariz é isso, ficou sem nariz, né? Acabou o nariz. E é assim cada coisa. Então, quer dizer, porque há tanta gente insatisfeita com o que tem. Não é o que não tem, com o que tem, insatisfeitos. Então nós descobrimos, alguém usa esse provérbio, ditado, né? Vai descobrir que era feliz e não sabia. Mas o profeta diz, então ele proveu tudo isso para nós. Mas então, se nós simplesmente vivermos perto dele, ele proverá algo mais para nós. Deus tem mais para dar. Mas o que ele está desejando que nós... Há um discernimento que podemos ver, o que as pessoas comuns nunca veem. Quando nascemos de novo, nós o vemos, veio. Você o conhece, você o tem visto, e ele habitará em você para sempre. Oh, ele é um bom pai, ele é a fonte da bondade, a grande fonte de toda bondade e paternidade pertencem ao nosso Deus. Ele é tão bom para os seus filhos que creem. Mas agora, talvez, veja, então a coisa é que nós, às vezes, nem paramos para agradecer, o profeta fala nisto, porque vai se tornando comum demais. É muito comum nós virmos a igreja, é muito comum, né? Mas a gente saber agradecer por cada um, né? Por cada irmão, por cada irmã, e agradecermos a Deus uns pelos outros. Uns pelos outros. Vejam bem, então agradecermos pela nossa igreja, agradecer a Deus pelos nossos diáconos, agradecer a Deus por esses ventiladores. Às vezes pode dizer, mas faz tanto barulho, tem hora. Né? Mas ajuda. Agradecer a Deus pelo seu carro. Tenha paciência com ele. Ele já carregou tanta gente, né? E às vezes nós injuriamos com ele, com o carro, injuriamos com muitas coisas, mas sem aquilo, quando aquilo é tirado, a gente então passa a saber o valor que aquilo tinha. Então o profeta diz, todo natural tipifica o espiritual. Todo o natural. Ele diz, como nós temos a boa comida que comemos à mesa. A boa comida. É um tipo do bom alimento que nós comemos da palavra. Então você tem o seu alimento e você come, se sacia. E você sabe também que quando você vai à casa de Deus, Deus vai te dar um alimento maravilhoso. E nós agradecemos a Deus.
pelos cultos, pelas reuniões de oração, pelos louvores, que às vezes quando é cantado, parece que não era aquilo que estava querendo ouvir. Mas depois você vai ver o quanto de bem aquilo fará para você. Aquilo. Na hora, parece que não vê, como os discípulos no caminho de Emaús, não viram que era Jesus, não perceberam, se opuseram a ele até. Veja bem, mas quando os olhos deles foram abertos, eles reconheceram. De agora eu sei por que o coração meu estava ardendo. Agora eu sei, porque era ele falando comigo no caminho, e eu não estava percebendo, mas ele estava falando. E se nós não observarmos agora, não entendermos agora de que ele está falando conosco neste momento, deixarmos passar, mas um dia nós reconheceremos, era ele falando. E eu não me dei conta de que era ele falando, por isso eu não me preocupei. Por isso eu deixei passar. Mas hoje, se eu pudesse voltar lá de novo, se os dias pudessem voltar, e eu me assentar lá, e ouvir aqueles sermãos, se ele pudesse descer da cruz de novo, e fizesse uma reunião lá, diria o centurião romano, quem sabe no seu coração, eu iria numa reunião dele, porque este é o Filho de Deus. Mas, acabou. A comida à mesa, o bom alimento que nós comemos da palavra, veio, é simplesmente um tipo. É a expressão material, a parte física da parte espiritual, a qual significa mais para nós do que a parte física, a parte espiritual, o alimento espiritual. Irmão Branham pregou, o alimento espiritual em seu devido tempo. Oh, como ele é maravilhoso, o nosso Deus. Pois bem, ele segue dizendo aqui, no parágrafo 57, se um homem se tranca do sol espiritual de Deus, o brilho do sol, então vocês vejam bem, o sol é tão importante para nós que ele injeta coisa em nós que às vezes nós nem temos conhecimento. O sol natural, além do seu calor, além de tudo dele ser luz, eles dizem assim, que até a vitamina D ele dá para nós. E olha a importância da vitamina D no corpo, irmão. Olha a importância. Esses dias tinha um pastor, amigo nosso, estava com a esposa praticamente quase chegando à loucura. E até que Deus dirigiu um médico, não sei, para descobrir, através dos exames, que ela estava precisando de vitamina D no corpo. E conseguiu. Veja bem, então a importância disto para a humanidade, mas simplesmente é o sol. Agora voltamos lá, se às vezes que nós reclamamos do sol, se Deus dizer então, sol não brilhe mais para aquela pessoa. Não brilhe mais para ela. E todo mundo em volta de você ali estivesse na luz do sol e só você em trevas.
não enxergassem trevas. Seria tão ruim, né? Em trevas, como aconteceu no Egito, o Egito todo em trevas. Porém, diz a Bíblia que nas habitações de Israel tinha luz. Mas já pensou você andando na rua de dia e só você em treva, todo mundo na luz do sol? E alguém perguntasse para você: escuta, fulano, será que não vai amanhecer o dia, não? O que você está falando? Não, porque eu estou em treva, para mim é noite. Diz: não, já é meio-dia. Já é meio-dia, o dia já amanheceu o tempo. Não, mas para mim não amanheceu ainda, está escuro. Está escuro. Veja bem, por quê? Se Deus fizesse isso. Mas Deus não leva em conta a ignorância. Não leva. Se Deus levasse a ignorância em conta, por que Deus não leva isso? Então por quê? Porque sendo o dia do homem, Deus está deixando. Deus está tratando com o seu povo, com os seus filhos. O mundo, Deus deixa eles, e eles, até chegar a hora de Deus, então, pôr um ponto final naquilo. Mas Deus não está preocupado. E às vezes você fica pensando, eu fico pensando, por que Deus não manda um raio na cabeça daquele blasfemador, daquele ateu, daquele que blasfema dele e que fala tanta besteira? Deus deixa ele. Deus deixa cada um. E às vezes muitos daqueles que estão ali naquela condição, e às vezes é um filho que Deus amanhã vai tratar com ele. Às vezes é um Jacó, às vezes é um Saulo de Tarso, blasfemando. Porque Paulo diz: eu fui blasfemo e obriguei o povo a blasfemar. Quem sabe se nós estivermos lá, diz: por que Deus não manda um raio sobre a cabeça desse homem, desse Saulo? Perseguidor, mau, cruel. Mas Deus sabia que era um vaso escolhido. Então a gente não sabe, mas só Deus sabe. E por isso temos que orar por todos. Orar por todos. Não é verdade? Pedir que Deus tenha misericórdia. Profeta, não se há algo errado com a sua condição espiritual, pois quando um homem se recusa a andar na liderança de Deus, de um bom Deus, como ou é o nosso Deus, qual é o nosso consolador, a nossa força, e viver em seu brilho do sol, é um crescimento espiritual, é uma força espiritual, viver em seu brilho do sol. O Filho de Deus, de sua glória, está brilhando, pois é o maior privilégio que temos vivermos sobre a luz do sol da glória de Deus. Veja os bons cristãos sadios que somos. Irmãos, isso aí tudo é resultado da graça de Deus. Ser cristãos sadios, isso é um alimento. Você não vem na igreja para passar tempo, você não vem para passear, você vem aqui e alimenta da palavra. É o resultado que isso traz para a sua vida, para a minha vida. É uma prova que nós estamos comendo. E por isso somos cristãos sadios. Sadios. Com a mente sadia. Sabe discernir as coisas. E enquanto outros não.
Veja que coisa maravilhosa. Somos cristãos sadios. Sadios. Veja, por isso, como pai, nós procuramos dar para os nossos filhos, quando é pequeno. E às vezes, quando é pequeno, às vezes a mãe tem que quase que forçar eles a comerem. E pegar o prato, e pegar a colher e dar a comida na boca. E tem uns que pegam a colher de comida na boca e já sai correndo. Aí tem que, volta aqui, rapaz. E fazer comer. Fazer comer. Até que ele vai pegar gosto pela comida. Aí depois você diz, meu Deus. É? Meu Deus. Quando chega uma idade lá, aí come mesmo, né? Come mesmo. E aí a mãe tem que fazer comida mesmo. E comida de 5, 6, 2 come, né? 2 come, né? Nós temos um lá, né? Que uma vez fez uma panelada de sopa e ele repetiu uma vez, depois repetiu outra, e repetiu a terceira vez, e quando voltou na panela para a 4ª vez, tinha acabado. Aí caiu no choro, e abriu a boca chorando. O que foi, rapaz? Você está chorando? Você já não comeu? Mas eu só comi 3 vezes. Queria mais. Você quer mais? Mas nessa semana eu só comi 2 vezes. Eu quero mais. Só foi quarta-feira e domingo, só 2 vezes. Mas eu quero mais. Porque estamos crescendo. Tomou gosto por aquilo, cresceu. E nós temos que tomar gosto pelos cultos, tomar gosto pelas reuniões de oração. E ver o sabor disto, então nós vamos estar lá. Vamos estar lá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É isso que nós queremos. É disso que nós precisamos em nossas vidas. Então, o sol natural. E olha como eles estão aproveitando mais o sol. Aproveitando. Antigamente, agora, o tanto de energia que tem, né, irmão? Como estão aproveitando o sol, a energia solar. Olha hoje, que coisa. E aí nós vamos descobrindo também que o nosso Deus, cada vez você descobre o seu Deus. O que esse Deus tem mais para te oferecer. O que esse Deus tem para nos dar. Glória. E quanto mais nós entramos, mergulhamos nesse Deus, como diz o profeta na mensagem Espíritos Sedutores, parágrafo 119, é de você precisa se enraizar nesse chão do amor de Deus. E nós vamos perceber então o que esse Deus tem para nos oferecer. Não é pouca coisa não, irmão. Você precisa conhecer mais. E eu preciso conhecer mais esse Deus. Eu conheço muito pouco. Com razão, Oséias chegou a dizer assim: conheçamos e prossigamos em conhecer. E sempre você vai ter novidades. Sempre Deus vai surpreender você com alguma coisa. Esse Deus é tremendo. E ele sempre surpreendia o profeta com muitas coisas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos encerrar aqui. Ele dizendo aqui, vejam bem, que Deus me ajude, que Deus te ajude, como cristãos, nunca se comprometer em nenhuma palavra de Deus. Esta fiança sagrada foi entregue à igreja. E é uma coisa gloriosa ter este evangelho. O evangelho completo.
para pregá-lo, sem se comprometer em parte alguma, e pregá-lo exatamente como ele está escrito, e vivê-lo como ele está escrito. Que fiança sagrada! Pregar isso sem comprometer, sem estar comprometido. Bom, isso aqui eu não posso pregar, porque se eu pregar isso aqui, não. O profeta diz, ainda que isso me fira. O Espírito Santo mandou, eu tenho que pregar isto. Se sempre esperarmos que esta palavra venha acontecer, e sempre esperarmos Deus guardar sua palavra, temos que ficar com ela exatamente da maneira que Deus escreveu. Esta é a razão. Se você fica com ela da maneira que Deus escreveu, haverá muitas coisas que acontecerão em vosso meio. Cada palavra será cumprida. Estou sob a expectação neste momento, eu mesmo, de ver um poder estremecedor vindo, que estremecerá as nações quando ele vier. Deus sempre pode ter um povo sob o seu controle. Se ele obtiver um homem ou uma mulher que não se comprometerá à sua palavra, mas que se firmará ali com a rocha das eras, que crerá em cada palavra, crerá que ele está atrás disto, e um homem que crê nisto deve agir como isto. Se você não agir como isto, então você não crê nisto. Mas se você crê nisto, haja como isto, e você poderá colocar isto para operar, e a palavra estará em você. Aleluia! Então, crer nisto e agir como isto, irmãos. Então, nós estamos comprometidos. As pessoas se comprometem com tantas coisas. Hoje, mas se nós nos comprometesse, porque eu quero que Deus esteja comprometido comigo. Eu quero que Deus guarde a minha família. Eu quero que Deus guarde a minha casa. Mas será que eu estou comprometido com Ele de tal maneira? Porque Deus se compromete conosco. E nós temos que comprometer com Ele. Como Jefté se comprometeu com Deus e pediu a Deus, se o Senhor me ajudar, eu vou me comprometer, comprometo com o Senhor, e quando eu voltar para minha casa, a primeira coisa que sai ao meu encontro, eu comprometo com o Senhor, que eu ofereço o Senhor. E Deus comprometeu com ele um acordo firmado, e ele foi e venceu o inimigo. Agora volta para casa, sua filha sai ao seu encontro. E ele chegou a dizer, filha minha, és entre as que me turba, porque eu fiz um voto a Deus e não tornarei atrás. E por isso está lá em Hebreus 11, na galeria dos heróis da fé. Eu quero estar lá também. E eu peço ao meu Deus que Ele possa me ajudar. Eu fiz um voto a Deus no dia 4 de novembro do ano de 1977. De viver esta palavra, de seguir este caminho. Tenho falhado muitas vezes, mas não deixado esse caminho nunca. Nunca deixado esse caminho. E peço que Ele me ajude, porque Ele não tem falhado para comigo. Ele não tem me deixado. Inclina a sua cabeça. Pai Celestial, o Senhor nos chama neste momento para assumirmos um compromisso com o Senhor, uma renovação dos nossos votos ao Senhor. Pai,
O Senhor está convidando a nós a isto, porque o Senhor quer nos abençoar mais. O Senhor não tem só isto que nós temos visto, e às vezes nós ficamos, ó Deus, assim, surpreso com o que vemos, e o Senhor tem muito mais do que isto para nos dar. O Senhor tem bênçãos espirituais, aleluia. O Senhor tem bênçãos maravilhosas, Pai, e por isso eu rogo ao Senhor abençoar cada irmão, cada irmã aqui nesta noite. Deus, eu quero sair daqui mais comprometido com o Senhor, comprometido contigo, Senhor, comprometido de render mais a minha vida, entregar-me completamente sob a direção do Espírito Santo, ó Deus. Aleluia. Deus, que o Senhor possa, se tiver que passar pelo engenho, passar pela prensa, mas há uma coisa que eu quero, Senhor, é que o Senhor possa viver em mim, estar em condição para que o Espírito Santo opere. E assim, Pai, que nós queremos, como igreja do Senhor, estar nessa condição. Obrigado, Pai, até aqui não tenho o que reclamar, Senhor, mas só agradecer o Senhor. Como o profeta já descreveu aqui, Senhor, algumas coisas que o Senhor tem dado para nós, como a evidência da tua bondade. Boca, olhos, ouvidos, nariz, pés, mãos, uma mente sadia, aleluia. Ó Senhor, podemos correr, podemos caminhar, podemos fazer tudo, Senhor. Obrigado, Pai. E pedimos por todos os demais, que talvez a própria natureza lhe tenha tirado alguma coisa, acidentes na vida, que o Senhor possa abençoar todos grandiosamente. Perdoa-nos, ó Deus. Mais uma vez te pedimos no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Pensemos, irmãos, pensemos na morte do Salvador, que ressurgiu triunfante, pois orava ao Criador. O crente que pouco ora não tem vitória espiritual. A oração é a chave que abre a janela celestial. Outra vez. O crente que pouco ora não tem vitória espiritual. A oração é a chave que abre a janela celestial. Amém. Graças a Deus. Deus tem nos trazido até aqui, irmãos. Estava falando ali com o irmão, eu esqueci o nome. Nós estávamos na porta conversando, o irmão Valdir, né? E nós lembrando daqueles templos primitivos, né? E o irmão Brano falando aqui, convencido, então preocupado, ele diz: parece que o povo não está mais preocupado como era, porque realmente não estão convencidos de que Jesus está voltando. E que a única coisa que está impedindo a volta de Jesus é a preparação da igreja. Ele diz: então isso
está trazendo algo, né? Ele diz, não vemos mais o fogo do avivamento. E às vezes tem pessoa que está satisfeito só com a fumaça, né? E chega a dizer, não, mas onde a fumaça, fogo. Não, irmão Brandi, tem muita gente que está só na fumaça do Pentecoste, na cinza, melhor dizendo, né? Mas nós precisamos de reacender esse fogo. Às vezes lá as brasas estão lá. A gente lembra aquele fogão de lenha lá do sítio, né? Ficava queimando a lenha à noite. E no outro dia você olhava por cima, só tinha cinza. Mas se você mexia ali, a brasa estava acesa. Ela precisa de mais lenha, vai acender. Se deixar cinza ali, essa cinza vai apagar o fogo. E às vezes precisa assoprar. E que Deus possa soprar sobre nós. Não diz a Bíblia que Ele soprou sobre os discípulos. Tirar a cinza e o fogo reacender de novo. Aleluia. A gente tem desejo disso, irmão. Não de voltar lá, mas que Deus possa reacender o fogo de novo. Porque você já pensou, nós com aquela disposição, com aquele ânimo que tinha lá hoje, com o que temos hoje. Mas, olha, você sabe que, irmão Brandi, eu não sou mais o que eu era lá atrás. O velho, ou aquele pregador, né? O William Brana. Sabe quando o irmão Brana começou a pregar, todo mundo ia para ver pregar. O homem pregava demais. E corria de um canto para o outro. Alguém que conheceu, o jovem William Brana, meu Deus. E saía dali já pronto para voltar no próximo culto. Mas, depois ele foi ficando velho. Mas só que agora ele estava na profundidade. E ele diz que água profunda não faz barulho. É verdade? Então, segurança, né, irmão? Transmite segurança. Graças a Deus. Vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia para a comunhão. Deus abençoe. Eu creio que vocês vieram, cada um com o seu coração preparado, né? E quem teve oportunidade viu o altar orar, veio orar, pedir a Deus, porque toda pregação, ela é uma resposta, é um resultado das orações da igreja. As orações, o irmão Brana chegou a dizer, o discernimento que o irmão Brana tinha ali, tudo aquilo que acontecia ali, o irmão Brana dizia assim, isso aqui é o porquê vocês têm orado. Porque como Deus, irmão, vai responder uma oração que nós não fizemos? Deus não vai responder. Se nós nem sequer oramos, Deus... É lógico que Ele faz coisa além do que pedimos ou pensamos. Mas quando nós pedimos, Ele vai além. Amém. Mas tem que haver isso, né? Pois bem, então ele diz assim, Paulo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graça, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então, Ele nos guarde disto, porque não há necessidade para isso, né? Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Então, é uma coisa muito particular nossa, porque cada um de nós conhece a nós mesmos, né? Então, não temos que chegar aqui e tentar adivinhar as coisas, né? E para constranger esse, constranger aquele. E, não. Examine cada um. É uma coisa particular minha. De cada irmão eu tenho que me examinar. Não é verdade?
Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos, doentes, muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos juntais para comer, esperai uns pelos outros. Então vamos elevar nosso pensamento a Ele e interceder. Esse é o momento que você intercede: Senhor, me guarde, guarde o meu irmão, guarde a minha irmã, de tomar a ceia indignamente. Eu não quero vê-la doente, eu não quero vê-lo fraco, eu não quero vê-lo morto espiritualmente. Eu quero vê-lo forte, sadios, como o profeta falou, né? É isso que nós queremos, ver a igreja louvando, a igreja glorificando, a igreja passando por cima dos problemas, ver a igreja feliz, vindo para louvar o Senhor. Oh Deus, é isto que queremos, Pai. Dar toda a liberdade para o Senhor. Quero que o Senhor abençoe cada mãe aqui, que tem as suas lutas, com filhos, com filhas, às vezes adolescentes, pequenos, cada pai. Oh Deus, esposas, que às vezes enfrentam lutas em casa com o esposo, não crente, esposo da mesma forma, Senhor. E às vezes chega aqui na igreja com um coração dilacerado, mas o Senhor tem um unguento de Gileade, e isto dá força para prosseguir. Quantas vezes pessoas vieram à igreja para uma despedida, mas não conseguiram, porque o Senhor cruzou o seu caminho e Ele abençoou, e ela continua vindo. Só o Senhor pode fazer isso, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora São João 13, irmãos. Vamos ler São João 13. Vamos ler a partir do versículo 12. Depois que ele lavou os pés, tomou os seus vestidos, se assentou outra vez à mesa e disse: entendeis o que eu vos tenho feito? Vós me chamais mestre e Senhor, dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façai também. Vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Amém. Eu quero continuar com esta bem-aventurança. Por isso eu vou continuar fazendo enquanto eu puder. Enquanto eu tiver condição, eu continuarei fazendo, né? Deus abençoe a todos, vocês são bem-vindos à ceia do Senhor nessa noite, e não abra mão da sua bênção, tá bom? Não abra mão. Amém. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou, e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar, vem cear, o Mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar. Poucos pães multiplicados
purificou, água em vinho transformou, vem faminto a Jesus, vem cear, o Mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar. Amém. Querido Senhor Deus, Melquisedeque, aquele ser tão estranho, que não tinha pai, não tinha mãe, não tinha princípio de dias nem fim de vida, trouxe a ceia para Abraão, pão e vinho. Algumas centenas de anos mais tarde, o Senhor Jesus Cristo também ministrou a ceia com pão e vinho. E desde então, ó Pai, os apóstolos continuaram fazendo isto, como encontramos em Atos capítulo 20, Paulo reunindo no primeiro dia da semana para a Páscoa, para a ceia, para a comunhão, para partir o pão. Então, Senhor, nesta noite abençoe a todos nós, perdoando-nos, ó Pai. E o pão que foi amassado, da água e da farinha, para representar o teu corpo, seja abençoado agora, para que seja uma bênção para todos nós. Porque se nós tomarmos algo envenenado, vamos envenenar o nosso corpo. Mas se nós comemos algo santo, isso pode nos santificar também. Por isso pedimos no nome de Jesus Cristo a tua santificação sobre o pão nesta noite, para que tenhamos uma ceia, ó Deus, abençoada. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por tudo. Amém. E havendo dado graça, o partiu. Celestial, também oramos pelo vinho, pedindo ao Senhor para abençoá-lo, porque só o Senhor pode fazer isso, Pai. Santificar alguma coisa, abençoar, só o dono da bênção pode fazer. E o Senhor tem prometeu, na leitura que nós lemos hoje, ó Pai, que o Senhor, nós orássemos ao Senhor, pedíssemos alguma coisa, o Senhor faria. Então, Pai, pedimos em humildade, ó Deus, a bênção do Senhor sobre o vinho, e que essa bênção é extensiva a cada pessoa. Mais uma vez, Pai, nós te pedimos, santifica o vinho, que ele seja uma bênção para a irmã, para o irmão.
em nome de Jesus. Amém, amém. Então Jesus disse que o corpo dele era comida e o sangue dele era bebida, né? Então, Deus abençoe a todos, venham e participe com amor, né? No nome de Jesus.